14 de janeiro de 1895, em Jequitinhonha, Minas Gerais, nascia o serial killer mais bizarro do Brasil, Febrônio, o índio do Brasil. Febrônio era filho de um alcoólatra e fez ele testemunhar diversas violências domésticas sofridas por sua mãe, o que fez ele fugir de casa aos 12 anos de idade. E em outras cidades, ele se alfabetizou e trabalhou como copeiro. E mais tarde, mudou-se ao Rio de Janeiro, onde começou a cometer crimes. Em 1920, durante uma detenção, Febrônio teve uma visão que uma mulher loira o escolheu como filho da luz e ordenou ele a tatuar rapazes com o seguinte símbolo: DCVXVI, que tem todos esses significados, mas o principal significado é Deus. E após isso, ele começou a cometer diversos crimes, como assassinatos, estupro, fraude, chantagem, suborno, furto, roubos e vadiagem. E eu achei um dos casos dele e é muito bizarro. Ele sequestrava jovens do sexo masculino e deixava aquela tatuagem no corpo. Sério, esse cara é um psicopata. E ele andava pelas ruas pelado, sequestrando os jovens. Parece brincadeira, né? E as tatuagens que ele fazia era agulha e tinta vermelha que perfurava o corpo dos jovens com muita violência. E ele passou por diversos processos e prisões, mas no final da vida foi diagnosticado com psicose e ficou em manicômio por toda a vida. Agora vou explicar por que eu acho o caso do Febrônio, o índio do Brasil, o caso mais bizarro de todos. Porque ele não matava por prazer, raiva ou vingança, nem por dinheiro, e sim como se um Deus mandasse ele fazer isso. E quando alguém acredita que um Deus mandou, amigo, não existe limite moral. E mesmo ele fazendo tudo isso, ele acreditava ser o bem. E isso é muito perturbador. Ele se via como um instrumento do bem. Para ele, o mal era quem tentasse impedi-lo. O mais assustador não é um homem que sabe que é mal, mas um homem que acredita ser justo. Como você para um homem que acredita estar fazendo a vontade de Deus? Então, acho esse caso mais bizarro, pois não envolve só vingança ou violência ou prazer, mas alguém que transformou fé em terror. Aparentemente, Febrônio era louco, e isso é claro. Olha as coisas que ele fazia, mas olha o que esse especialista disse. Hoje, com o advento da neurociência, com o advento da psicopatologia, eu olho para o Febrônio muito mais como um psicopata. A minha experiência avaliando esses indivíduos mostra que, ao serem presos, muitos psicopatas fingem doença mental, fingem sintomas positivos como delírios e alucinações, dizem para a polícia que ouviram vozes, que viram coisas, e nós hoje sabemos como dizer se isso é mentira ou não. Então, há técnicas e instrumentos psicométricos que ajudam um psicólogo criminal a chegar nesse decodificador, a entender a realidade dessa argumentação. A principal arma do Febrônio era a loquacidade. Nós chamamos isso de loquacidade verbal. É o poder de argumentação, de convencimento do outro. Eu manipulo o outro para fazer aquilo que eu quero, mas me apresentando como algo que não oferece risco, que não oferece perigo. A loquacidade é muito característica, não apenas, mas é muito característica de psicopatas, porque ele tinha esse poder de controle e manipulação. E tudo que ele conseguiu na vida, quando eu digo conseguir no pior dos
dos sentidos foi através da sua argumentação, da sua fala e dos personagens que ele representava. E agora, Febrônio é louco ou não? Ele está consciente no que faz? Chegaram nessa conclusão? Ele via todas aquelas coisas? Ou era uma mentira para cometer crimes ou não ser preso? Tudo aparenta que Febrônio é louco. E para confirmar, vamos ver esse estudo lendo esse texto sobre o caso dele. Então, para quem quiser entender ou aprender, pausa aí o vídeo para você ver, mas resumindo, meio que o juiz aceitou que o Febrônio era louco e estava preparando ele para o manicômio e levou ele para fazer um teste médico e descobriu que ele realmente era louco. Claro, hoje a ciência é diferente, hoje eles conseguem saber se o cara é um psicopata ou não é, né? Mas naquela época não se sabe e tratou ele como um louco e mandou ele pro manicômio. Então Febrônio é louco e foi condenado ao manicômio. Mas agora, dando a minha opinião, agora vou dar uma de Super Xandão aqui. Se eu fosse presidente, eu olharia assim: se ele não for louco, pena de morte. Se ele for, vai cagar em um buraco pelo resto da vida. Desculpe, deixe nos comentários se você concorda com isso ou não, tá? Fala aí. E esse foi o Super e acabou.